A pergunta que não quer calar: quanto tempo a gente consegue ficar com gelo na palma da mão? Primeiro, a gente começa a sentir frio. Depois de um tempo, começamos a sentir dor. E logo em seguida, a gente já não aguenta mais segurar essa pedra de gelo. Por qual motivo? Todas essas sensações, o frio, a dor, são sentidas pelo nosso cérebro. E hoje, nós iremos falar sobre o tecido nervoso. Beleza? Eu sou o professor Rodrigo Macedo, biólogo, mestre em biofotônica, e hoje nós vamos falar sobre o tecido nervoso. Se liga nessa! O sistema nervoso é responsável pela integração dos outros sistemas através da inervação dos órgãos. É ele quem coordena as funções vitais do nosso organismo como um todo. E para que isso aconteça, ocorre em 3 etapas. Primeiro, acontece a recepção dos estímulos sensoriais. Essa informação nervosa é transmitida para o nosso sistema nervoso central, o encéfalo e a medula, que vão fazer a interpretação e a análise desses estímulos. E logo em seguida será enviado uma resposta motora para os músculos ou uma função glandular, como por exemplo a liberação de saliva ou os movimentos peristálticos que ocorrem nos músculos do intestino. Imagina aquela situação: estamos caminhando, de repente passamos na frente de um restaurante que está com um cheiro muito bom. As nossas células olfativas, elas recebem o estímulo do olfato. Esse estímulo é enviado para o nosso encéfalo, que interpreta esse cheiro gostoso como algo benéfico para o nosso organismo. E depois acontece uma transmissão dessa informação para as nossas glândulas salivares, que liberam a saliva, deixando a nossa boca cheia d'água. E também o nosso estômago começa a roncar. Por quê? Porque ele nos dá fome, ou seja, ele já começa a se preparar para fazer o processo de digestão. Afinal de contas, se estamos sentindo um cheiro bom de comida, é porque estamos próximos de nos alimentar, não é verdade? O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico. Veja bem, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que é composto pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que possui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Também é formado pela medula espinal, e a medula espinal ela serve para ligar o encéfalo ao sistema periférico. O sistema central ele está sempre protegido por ossos, ou seja, o crânio protege o encéfalo e as vértebras vão proteger a medula espinal. Já o sistema nervoso periférico ele está indo a partir do sistema nervoso central para a periferia dos organismos, ou seja, da medula para os braços, da medula para as pernas, da medula para os órgãos, para as vísceras e também do crânio para toda a nossa face. O sistema nervoso periférico, então, ele é composto pelos gânglios, pelos nervos e pelas terminações nervosas. O sistema periférico ele vai ser composto pelo sistema nervoso somático e pelo sistema nervoso autônomo. O somático ele está gerando a habilidade de somestesia, ou seja, a recepção dos estímulos sensoriais, transmissão para o sistema nervoso central e também faz o controle motor dos músculos esqueléticos. Ou seja, o sistema nervoso somático, de uma certa forma, ele é voluntário. Já o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Esses dois sistemas são opostos. Enquanto o sistema nervoso simpático está preparando o corpo para correr ou para lutar, ou seja, para situações de estresse, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele prepara o organismo para relaxarmos, para levar o nosso organismo às taxas fisiológicas normais. Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático ele vai fazer com que o nosso coração aumente a frequência cardíaca, ou seja,
bata mais rápido. Enquanto o sistema nervoso parasimpático, ele vai dar uma relaxada no coração. Ele vai fazer com que o coração tenha uma frequência cardíaca diminuída. E esses dois opostos acontecem em praticamente todos os nossos órgãos viscerais. A principal célula do tecido nervoso é o neurônio. O neurônio, ele vai ter a função de transmissão da informação nervosa. Como? A partir do momento que essa informação for recebida pelos receptores nervosos, elas serão transmitidas de um neurônio para o próximo neurônio até chegar lá no nosso cérebro. Lá no cérebro existem milhares de conexões neuronais onde está acontecendo a interpretação desta mensagem nervosa. Da mesma forma, após a análise, esta informação nervosa vai ser transmitida de um neurônio para o outro até chegar em um músculo ou em uma glândula para gerar uma resposta. O sistema nervoso central, ele vai ter, além da função de coordenar os nossos órgãos, ele vai ter uma grande importância na movimentação dos músculos, também na memória e no aprendizado. O neurônio, ele vai ser composto basicamente por 4 estruturas, sendo elas os dendritos, o único axônio, o corpo celular e a bainha de mielina. Os dendritos são prolongamentos numerosos e curtos que têm a função de receber os estímulos axoniais, ou seja, quando a informação está vindo por um neurônio, essa informação é transmitida de um neurônio através da sinapse para os vários dendritos do próximo neurônio. Os dendritos, eles possuem espinhas dendríticas. O que significa isso? São sinapses excitatórias. Foi feito um estudo que disse que quanto maior a quantidade de espinhas dendríticas, maior a capacidade de aprendizagem deste indivíduo. Foi observado que em crianças com algum retardo mental, o número de espinhas dendríticas são menores do que nas crianças que não possuem o retardo mental. O corpo celular também é chamado de pericário. Este pericário possui um núcleo grande e central. Ele também possui uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e também de complexo de Golgi, porque no corpo celular é produzida uma substância extremamente importante chamada de neurotransmissor. É o neurotransmissor que permite que a informação nervosa seja transmitida de um neurônio para o próximo, ou então ele pode até cortar essa transmissão nervosa. A gente observa que no neurônio também existe uma grande quantidade de citoesqueleto. Para que o neurônio possua aquele grande número de dendritos e aquele axônio bem longo, sabemos que o citoesqueleto ele gera o arcabouço celular. O corpo celular do neurônio ele vai possuir os corpúsculos de Nissli. Nossa, Rodrigo, mas o que seriam esses corpúsculos de Nissli? Eles são pequenas regiões do corpo celular que possuem uma grande quantidade de RNA. E isto faz com que ele seja conhecido como substância tigroide. Nossa, mas por quê? Porque quando a gente observa o neurônio pela microscopia, ele vai ter várias manchas, como se fosse um tigre, como se fosse uma onça pintada. Por isso que vem o nome de substância tigroide. Interessante, não? Então lembrando, na substância tigroide ou no corpúsculo de Nissli existe uma grande quantidade de RNA. E o RNA ele vai gerar aí a produção dos neurotransmissores lá no retículo rugoso, que será empacotado pelo complexo de Golgi e enviado até a terminação nervosa pelo axônio. Fica ligado. O axônio ele é filho único. Ele vai ser apenas um por neurônio. O axônio ele pode ou não ter ramos laterais. E qual é a sua grande função? Transmitir a informação nervosa que vem lá do corpo celular até o próximo neurônio. Então é ele quem faz a transmissão do impulso nervoso. O axônio ele vai ser ou não envolto por uma substância chamada de bainha de mielina.
A bainha de mielina é uma substância lipídica composta especialmente por esfingolipídios e ela possibilita um isolamento elétrico, favorecendo na velocidade da condução do impulso nervoso. O que significa? Existem dois tipos de neurônios. Os neurônios mielinizados, eles possuem bainha de mielina, então eles são extremamente rápidos. Quando o neurônio tem a bainha de mielina, ele vai ficar super acelerado e a informação nervosa vai ser transmitida bem rapidamente. Tá certo? Já os neurônios amielinizados, eles não possuem bainha de mielina, então a informação nervosa é transmitida de forma bem lenta. Quando o neurônio não possui a bainha de mielina, a informação vai ser transmitida bem lentamente. Até chegar no outro neurônio. Deu para entender? A maioria dos nossos neurônios motores dos músculos, eles são neurônios rápidos, possuindo bainha de mielina. Os neurônios que inervam também o coração e os pulmões também são bem rápidos, possuindo bainha de mielina. Já outros neurônios, como por exemplo as fibras C dos neurônios da dor crônica especificamente, eles são neurônios sem bainha de mielina, então eles geram aquela dor bem lenta, como por exemplo a dor da cólica menstrual ou da cólica intestinal. Então todo neurônio possui dendritos, axônios, corpo celular, terminação nervosa. Os neurônios podem ou não possuir a bainha de mielina, correto? E a partir disso existem alguns tipos de neurônios. Vamos ver agora. O neurônio multipolar, ele é aquele neurônio que parece uma estrela. Ele vai ter o corpo celular e vários dendritos, numerosos dendritos com apenas um axônio. Então a gente observa, por exemplo, o neurônio motor, que é aquele neurônio que está especialmente ligado nos músculos. O neurônio piramidal, ele é um neurônio que o seu corpo celular parece uma pirâmide. Esses neurônios são comumente encontrados no cérebro. Também existem as células de Purkinje. O seu corpo celular, oval, arredondado, parece uma coxinha. Cada célula de Purkinje possui em torno de 200 dendritos. Então ele parece uma árvore toda ramificada, cheia de dendritos. Estas células estão presentes no cerebelo. O cerebelo, ele é importante para o controle dos movimentos musculares, como por exemplo na escrita, ou então quando a gente vê uma ginasta fazendo aquelas acrobacias em cima da trave. Então este controle refinado dos músculos é realizado pelas células de Purkinje que estão lá no cerebelo. Existem neurônios bipolares. Os neurônios bipolares, eles vão ter um corpo celular central, um axônio indo para um lado e uma pequena ramificação com dendritos na outra extremidade. Este neurônio nós encontramos, por exemplo, na retina, ou seja, os neurônios ópticos da visão, e também os neurônios olfatórios lá dentro do nariz, ou seja, do nosso olfato. Já os neurônios unipolares, ele é um neurônio que possui um filamento contíguo entre dendritos e axônio, e através de uma expansão nós percebemos a presença do corpo celular. Existe o corpo celular, porém os dendritos e o axônio estão ligados por um prolongamento único. Nós observamos esse tipo de neurônio especialmente nos sentidos do tato. Já existem alguns neurônios que não possuem axônio. Eles possuem dendritos, possuem o corpo celular, mas o axônio não existe. É o caso de uma célula defensiva do sistema nervoso chamado de microglia. Mas o neurônio não é a única célula existente no tecido nervoso, não. Existe um grupo de células acessórias que são chamados de neuróglia. A neuróglia, ou neuroglia, ela é responsável por gerar a sustentação, o suporte e a defesa do tecido nervoso. A gente pode observar a presença dos astrócitos, dos oligodendrócitos, das células de Schwann e da microglia. O oligodendrócito, ele é uma célula responsável pela produção da bainha de mielina. Então ele vai mielinizar as células do sistema nervoso central. Já as células de Schwann, elas vão ter a mesma função. Elas vão mielinizar
os neurônios agora do sistema nervoso periférico. A microglia, ela é uma célula defensiva do tecido nervoso. É uma célula fagocítica que vai fagocitar qualquer antígeno, ou seja, qualquer agente infeccioso que venha a infeccionar o sistema nervoso. Então ela vai gerar ali a fagocitose das bactérias, dos vírus e até mesmo de protozoários. O astrócito, ele é uma célula em forma de estrela que possui inúmeros prolongamentos. Qual é a função do astrócito? Gerar sustentação e também nutrição do tecido nervoso. Veja bem, nós sabemos que a natureza do impulso nervoso é elétrico, ou seja, ele não pode ter contato com a água. E sabemos também que o sangue, que traz os nutrientes para o organismo, é formado especialmente por água. Então, como que o neurônio recebe a glicose, recebe o oxigênio para se manter vivo? É como se fosse uma ponte entre o capilar sanguíneo e também o neurônio. É o astrócito que vai recolher os nutrientes, o oxigênio e transmiti-los para os neurônios, impedindo que aconteça aí a morte neuronal. Existem dois tipos de astrócito: os astrócitos protoplasmáticos e também os astrócitos fibrosos. Os astrócitos fibrosos estão presentes na substância branca e os astrócitos protoplasmáticos estão presentes na substância cinzenta ali do sistema nervoso central. Eles também atuam na gliose, ou seja, na cicatrização do tecido nervoso caso aconteça alguma injúria. E veja bem, nesta imagem a gente consegue observar aí a presença dos astrócitos, né? Os astrócitos estão ligados ao capilar sanguíneo. Então veja que nessa imagem nós podemos observar um corte histológico do cérebro, mas veja bem, a gente não consegue observar o neurônio como um todo, claro, porque ele é uma célula muito grande. A gente consegue observar fragmentos do corpo celular, como podemos observar agora, e também algumas estruturas arredondadas com ponto no meio. Essa estrutura arredondada são os axônios que foram cortados. Ele é redondo porque geralmente ele é formado por uma bainha de mielina e no meio temos aí a presença do axônio. Nós podemos observar também algumas células que são quase redondas, mas não são perfeitamente redondas. E elas possuem ali alguns grânulos, né? Estas células são as células da neuróglia. Então, a microglia, os astrócitos, os oligodendrócitos e tudo mais. A gente observa que existem mais ou menos 10 células da neuróglia para cada neurônio. Veja esta célula, a gente observa a célula de Purkinje, onde a gente observa que o seu corpo celular é arredondado, né? Tem aquela forma de coxinha, como eu disse. E toda essa estrutura rósea acima da célula de Purkinje são os seus inúmeros dendritos. Então, por exemplo, se nós estamos vendo 3 células de Purkinje, a gente soma aí mais ou menos 600 dendritos. O tecido nervoso também é composto por um epitélio simples especial chamado de células ependimárias. Essas células ependimárias é um epitélio simples cúbico e ela está presente lá dentro do cérebro para fornecer a produção de líquido cefalorraquidiano, ou seja, para produzir o líquor. Essas células ependimárias, elas revestem os ventrículos cerebrais e também o canal medular, fazendo aí sempre a renovação do líquor. O líquor, ele é um líquido que serve para defesa do sistema nervoso, também impedindo que os agentes infecciosos tenham acesso fácil ao encéfalo ou à medula, que são órgãos extremamente importantes. O sistema nervoso, ele possui inúmeros nervos. Os nervos, eles são aqueles órgãos que têm a capacidade de transmitir a informação nervosa. Por exemplo, já ouvimos muitas pessoas falarem: estou com problema no nervo asiático. Peraí, nervo asiático? Não, nervo ciático. O nervo ciático, ele é um nervo que ele inerva da medula pela perna, né, até o pé. Esses nervos, eles são compostos por diversos axônios. Então existem vários neurônios que fazem parte de um nervo.
Cada neurônio ele é revestido por colágeno do tipo 3, produzido pelas células de Schwann. Essas fibras reticulares elas servem para proteger o axônio. Logo em seguida, nós temos um conjunto de vários axônios que vão formar um feixe nervoso. Este feixe nervoso também é envolvido por uma estrutura chamada de perineuro. E aí, você fez o teste de quanto tempo você consegue segurar o gelo? Por que a gente não consegue segurar o gelo por tanto tempo? Porque a nossa pele e todos os órgãos no geral, eles vão possuir receptores sensoriais. Então, quando colocamos gelo na mão, o gelo, por ser frio, ele está ativando os termorreceptores. Os termorreceptores mandam para o nosso cérebro a informação de que estamos segurando algo frio. Estamos sentindo algo frio. Se o gelo ficar muito tempo na nossa pele, ele vai alcançar as terminações livres da dor. Os receptores livres da dor vão enviar uma mensagem para o nosso cérebro dizendo: está doendo, ou seja, pode ser lesivo para o nosso organismo. Se livra disto que nos faz sentir dor. O cérebro envia uma mensagem pelos neurônios para os nossos músculos da mão, fazendo com que a gente solte o gelo. O tecido nervoso ele é formado por receptores sensoriais que vão possibilitar os 5 sentidos: o paladar, o tato, a visão, a audição, o olfato e também a dor. Então essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E até a próxima. Tchau!